promessa é dívida, né? Vamos falar sobre o Desenrola, falar sobre esse programa que está prometendo ajudar 70 milhões de brasileiros. Você que está com o nome sujo, está devendo alguma coisa, está interessado nessa informação? Vamos trazer mais detalhes de como esse plano vai funcionar, qual que é o cronograma a partir de agora. O Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda, está conversando ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu sei que o seu dia está corrido, secretário. Obrigada por falar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Secretário, de maneira... estar aqui com você. O prazer é nosso. Secretário, de maneira direta, o que a gente pode falar de prazo para quem está nos ouvindo, para que as pessoas comecem a se programar para renegociar essas dívidas? Olha, o programa tem duas faixas de negociação. A partir de julho, as pessoas que têm dívidas no sistema bancário, só com bancos, elas vão poder procurar os bancos diretamente para renegociar suas dívidas diretamente com o banco. Tá? A gente está dando um incentivo regulatório para os bancos para que eles façam as renegociações diretas. Isso vai acontecer a partir de julho. Ainda em julho também, os bancos vão fazer automaticamente a desnegativação de dívidas até R$100. Tá? Eles vão desnegativar sem precisar de nenhuma ação das pessoas as dívidas até R$100. Tá? E por fim, em setembro, vai ser aberto o site e a plataforma para renegociações que vão envolver todo o sistema bancário, mas não só o sistema bancário. Contas de água, luz, telefone, vai ter tudo lá na plataforma para renegociação, só que essa renegociação na plataforma vai estar restrita para pessoas com renda até 2 salários mínimos e com dívidas até R$5.000. Só para explicar para o nosso ouvinte, quando a gente fala em faixa 1, faixa 2, tem a ver com a renda mensal das pessoas, né, secretário? Só para a gente deixar claro quem são essas pessoas em cada um dos grupos. Exatamente. Na faixa 1, que vai ser em setembro, é aberto para todos os tipos de dívida, é faixa até 2 salários mínimos de renda, tá? E dívidas até R$5.000. Na faixa 2, não há limite de renda, nem do tamanho da dívida, só que essa renegociação é feita direto no setor, no sistema bancário junto aos bancos, tá? Secretário, agora a Bruna aqui falando com o senhor, obrigada por nos atender. Quando a gente fala em o cadastro desses credores no programa No Desenrola a partir de julho, há alguma data já? Julho a partir de segunda-feira agora, dia 3? Porque tem muita gente nos acompanhando nessa situação. O ano voou, já estamos basicamente em julho, semana que vem o mês batendo na porta. É a partir já de segunda-feira ou ainda precisa ser feito algum ajuste? Não, então, todos os normativos, com a publicação da portaria hoje, a gente já está pronto para iniciar o cadastro. A gente vai divulgar na semana que vem as datas para o início do cadastro dos credores. E não são poucos, são mais de 200 mil credores que têm créditos inscritos nos cadastros de inadimplência. Então vai ser um processo um pouquinho demorado, embora automatizado, que vai ser feito a partir de julho. A gente vai divulgar semana que vem a data, tá? Bom, e aí a gente está falando das dívidas bancárias primeiro. Na sequência vem as dívidas com outras com outras empresas, como o senhor falou, nas plataformas, né? Ou nessa plataforma que vai começar a funcionar em setembro. O que vocês estão pensando ou quais vão ser os limites ou mínimos de desconto que vão ser colocados para essas companhias que quiserem participar para renegociar as dívidas com os clientes que estão negativados? Olha, os descontos variam conforme o tipo de dívida. Por exemplo, no sistema bancário, dívidas com cartões de crédito, que tem juros elevadíssimos, assim, de até 450% ao ano, a gente vai estabelecer requisitos mínimos de desconto mais altos. Outras dívidas, como, por exemplo, para conta de água, luz, que às vezes tem valor menor e juros mais baixos, a gente vai estabelecer outros tipos de descontos. Mas independente do mínimo de desconto que a gente vai exigir, o mais importante é que isso vai se dar num leilão. Então, as empresas vão competir umas com as outras para dar o maior desconto e aí ser agraciadas com o programa, porque com o programa elas recebem a dívida à vista, tá? Então, elas têm esse benefício também. Eu entendi. O benefício para a empresa é que o governo vai bancar essa dívida enquanto o cliente parcela. É isso? Exatamente. E quantas pessoas, qual que é a estimativa do Ministério da Fazenda, secretário? Quantas pessoas devem aderir ao Desenrola?
Olha, hoje a gente tem uma situação gravíssima no país, com 70 milhões de pessoas negativadas. É um recorde histórico, isso decorre muito da pandemia e da crise econômica que decorreu dela. A gente estima que na faixa 2, na faixa 1, a gente tenha cerca de 35 milhões de pessoas que poderão eventualmente ser contempladas. É importante ressaltar só o seguinte, o credor precisa concordar com a renegociação também. Então a gente precisa encontrar as duas partes aqui para que a renegociação ocorra, tá? E a faixa 2 não tem limite de renda, então a gente vai poder contemplar toda essa população negativada, teoricamente, é elegível para a faixa 2, só precisa chegar num acordo com o banco quanto à renegociação. Secretário, da minha parte, para encerrar, tem muita gente que está nos ouvindo que está pendurado com contas de consumo, né? Conta de luz, conta de água, conta de telefone, está empurrando e escolhendo qual pagar mês a mês. Em relação a essas contas, né, que estão aí como uma realidade para a maioria da população, né? Tem gente que não está pagando casa, não está pagando carro, mas está muito enrolado com cartão de crédito e com as contas de casa. Nesse caso das contas de consumo, em que parte do programa que elas entram? Dá para renegociar com os bancos? Tem valor mínimo? Como que vai funcionar nesse caso? Então, as contas de consumo, a renegociação vai ser feita na plataforma do governo em setembro, tá? E aí, para cada caso, vai ter um desconto, mas em todos os casos a dívida vai ser refinanciada. Então, e o refinanciamento é um refinanciamento com juros de até 1,99% ao mês e o melhor de tudo é o prazo, que é um prazo bem longo de 60 meses, de forma a comprometer uma parcela muito pequena da renda das pessoas. Entendido. Secretário, a gente ficou com uma dúvida também, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes chegando. Em relação à faixa 1, por exemplo, vão poder ser renegociadas dívidas que foram contraídas até o dia 31 de dezembro de 22. Já na faixa 2 também, né? Tudo 31 de dezembro de 2022 que continuam ativas. As dívidas que foram contraídas após essa data, as dívidas de 2023, em algum momento vão entrar também no Desenrola? Há programação para isso? Não há programação. O programa foi pensado como um programa emergencial, resultado para aliviar os efeitos que a pandemia teve na economia. Então, a gente decidiu restringir o programa às dívidas que foram contraídas e negativadas até 31/12 de 2022, tá? E aí, só para a gente fechar, secretário, há uma promessa também que essas pessoas recebam ali um tipo de estudo financeiro, assim, né? Um guia ali, uma educação financeira. Como é que isso vai funcionar na prática para que na frente essa pessoa não se enrole, vamos usar esse termo, né? Mas não se enrole de novo aí com todas essas contas. Vai aliviar um pouquinho no caixa de muita gente, pagando menos, mas a ideia também é que use um dinheiro que sobrar, se sobrar, para tentar, de repente, guardar, para fazer ali um caixa caso aconteça algo. Então, acho que vai um pouco nesse sentido também essa educação financeira, né? Exato. A gente está preparando um curso de educação financeira que vai ser oferecido para todas as pessoas que participarem do Desenrola. É um curso rápido, com linguagem acessível para a população, evitando que essa situação de inadimplência, superendividamento, por exemplo, incentivando a população a escolher mecanismos de endividamento mais adequados, por exemplo, fugir do cartão de crédito, que tem uma taxa de juros de 450% ao ano, e ir para outras formas de endividamento, e também poupar e evitar o endividamento para dívidas de consumo. Isso aí, tem que educar a população também, né? Senão as pessoas vão continuar se enrolando. Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda, conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil, sobre o Desenrola, programa do governo federal que teve as regras divulgadas hoje. Secretário, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua participação. Um bom trabalho aí para o senhor. Obrigada, secretário. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, então tá aí, né? Esse programa deve auxiliar bastante gente. Para você que está nos ouvindo, está com alguma dívida, já se programe. Semana que vem já começa o esquema de renegociação com os bancos, né? Os bancos envolvidos no programa já terão a lista divulgada. E aí, em setembro, começa a renegociação com outras empresas, também seguirá com os bancos, para que você consiga se programar de alguma maneira, porque quem está sem grana nenhuma tem que se programar da melhor maneira possível para começar a repensar como sair dessas dívidas. A gente espera que a entrevista tenha sido útil para você nesse sentido, para você já começar a pensar ali na frente e se programar também.